Olá, damos as boas-vindas à trilha de formação e acessibilidade do Projeto Marieta. Eu sou Elaine Sampaio, uma mulher branca, de cabelos ondulados, castanhos, um pouco grisalhos na altura dos ombros, olhos castanhos, nariz pequeno arrebitado, lábios grossos, hoje com batom vermelho, uma camisa verde e ao fundo uma parede branca. A trilha de formação é um percurso voltado para a sensibilização e a capacitação em acessibilidade para gestores e produtores culturais, com o intuito de oferecer ferramentas e conhecimentos que ajudem na profissionalização do setor e no fomento à inclusão. A trilha de formação é organizada pelo Projeto Marieta, graças ao apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, através do edital de manutenção de espaços culturais de 2023 da Lei Paulo Gustavo. O curso é organizado em 4 módulos temáticos com diferentes palestrantes e é disponibilizado gratuitamente no canal do YouTube do Projeto Marieta. Todos os nossos encontros contam com intérprete de Libras, legendas e recursos descritivos dos conteúdos expostos. Nos acompanham durante o encontro de hoje os intérpretes Joelson Silva e Michele Alonso. Michele é uma mulher negra, de pele clara, olhos castanhos escuros, lábios grossos, usando um batom vermelho, cabelo liso preso abaixo do ombro. Está com uma camiseta preta e ao fundo uma parede branca. Joelson é um homem branco, de cabelos castanhos ondulados curtos, olhos castanhos escuros, nariz largo, lábios médios, está usando uma camiseta preta e ao fundo uma parede branca. A nossa convidada de hoje é a psicóloga clínica e consultora em acessibilidade e pesquisadora Camila Alves. Camila, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite para participar, trazendo as suas experiências nesse percurso de formação. E a conversa de hoje trata da ideia de acessibilidade para além da técnica, passando por temas como acessibilidade estética, um pouco da perspectiva da psicologia social e da saúde mental sobre o tema, além de noções de cuidados e interdependência nas relações, a partir de trajetórias e experiências da nossa convidada. Eu vou ler aqui a biografia da Camila como introdução. Camila Alves é uma mulher cega, psicóloga clínica especializada em terapia corporal haitiana. No campo social, atua como palestrante e consultora em acessibilidade e inclusão e é ativista pelo direito das pessoas com deficiência. É mestre e doutora em psicologia social. Como pesquisadora, seus campos de interesse estão nos estudos da deficiência, com foco em política, subjetividade, exclusão social e no campo de acessibilidade cultural. Eu vou passar a palavra para você, Camila, para que você exponha o que você preparou para a gente. E aí, no segundo momento, eu volto aqui para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Bom encontro para a gente. Muito obrigada. Em primeiro lugar, assim, antes de tudo, eu queria muito agradecer a vocês pelo convite para fazer parte desse projeto, agradecer pela confiança no meu trabalho e principalmente pela possibilidade de disseminar aqui uma perspectiva mais provocativa sobre a acessibilidade no mundo, sabe? Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos médios, castanhos escuros, ondulados. Estou vestindo um colete cinza. Atrás de mim tem uma parede nude com duas faixas de uma cor um pouco mais escura. Eu tenho um nariz grande, a boca grande. E aqui no meu pé tá o Pix, que é o meu cão-guia nesse momento, um labrador preto que ninguém pode ver, mas me acompanha sempre em todas as lives que eu faço. E aí, o que eu preparei é uma participação
primordialmente organizada muito mais por perguntas do que por necessariamente respostas, sabe? Então eu assumi, com o convite que vocês me fizeram, um compromisso de poder provocar as pessoas que vão assistir esse encontro, para a gente poder pensar junto a partir de novos lugares, né? Lembrando que é dos espaços culturais que o meu trabalho surge, e é majoritariamente sobre esses espaços que eu vou pensar um pouquinho do que a gente vai discutir aqui hoje. E aí, a primeira pergunta que eu trago para a gente pensar é: por que que é tão difícil fazer acessibilidade? Eu acho que isso é um consenso, né? Não tem ninguém dizendo e sentindo que tá de boa, facinho, e que a coisa tá rolando super fluida. Então, por que que é difícil criar, implementar e manter programas de acessibilidade? E aí a gente pode pensar, por que que isso é difícil no campo da cultura, por exemplo? Por que que é tão difícil povoar os espaços culturais de público com deficiência, mas principalmente hoje em dia de profissionais com deficiência, de trabalhadores com deficiência, né? E aí a gente tem uma resposta meio óbvia, podia ser óbvia, mas não é, que é uma coisa que eu acho que a gente precisa reassumir para dar conta dessa dificuldade de implementação de políticas e práticas de acessibilidade, que é muito difícil porque, em primeiro lugar, existe um abismo imenso e profundo entre pessoas com e sem deficiência. Eu acho que toda vez, né, que nós, pessoas com deficiência, a gente aparece em público, toda vez que nós, pessoas com deficiência, chegamos nos nossos trabalhos, que a gente ousa visitar equipamentos culturais, por exemplo, ou que a gente está nas nossas reuniões de equipe no trabalho, a gente precisa se confrontar com o que as pessoas sem deficiência pensam e sentem sobre a deficiência. E isso geralmente não é positivo. E o que que eu quero dizer com isso? Que ser deficiente na sociedade capacitista onde a gente vive é muitas vezes uma experiência profundamente estigmatizante, porque nós deficientes ainda somos identificados com frequência como uma população desafortunada, quebrada, um fardo, uma espécie de fardo. E se formos negros, pobres, trans, gays, lésbicas, isso é muito pior. Muitas vezes, a busca nossa de pessoas com deficiência pelo acesso, ela passa a depender do difícil e muitas vezes exaustivo trabalho é, de navegar pelas relações de poder, pelas barreiras institucionais, e isso de uma maneira totalmente individualizada e solitária. Eu vou trazer um exemplo. Eu acho que isso que eu acabei de falar é uma coisa muito importante no nosso cotidiano e eu quero garantir que isso fique muito claro. Então, o que que eu estou dizendo com, com isso, né? O que que eu quero dizer com a nossa busca pelo acesso depende do difícil e exaustivo trabalho que muitas vezes é individualizado e solitário. Um exemplo muito banal e cotidiano disso é que outro dia eu saí mais cedo do trabalho e eu fui comprar uma capinha para o meu celular. Numa dessas lojinhas de rua, assim. A minha estava quebrada. Eu falei, vou dar uma volta e vou comprar uma capinha de celular. E aí, eu fui acompanhada, eu estava com a minha esposa nesse momento, ela estava lá escolhendo e colocando em cima do balcão as coisas que ela estava achando bonita para eu decidir qual eu queria. E aí o vendedor começou a fazer assim: é essa que você quer? É essa? É aquela? Eu sem ver, esse, não faz muito sentido. E aí eu precisei dizer para ele que ele precisava me dizer a cor,
da capinha e me explicar e me descrever o modelo da capinha para eu saber do que ele estava falando. Ou então, essa aqui, fico, não sei, me dá, deixa eu tocar. É, e o que, assim, a coisa foi um pouco difícil porque ele foi ficando paralisado. Ao invés dele dizer a cor da capinha, ou descrever o modelo da capinha, ou me entregar a capinha na mão, ele foi ficando paralisado e constrangido. E aí eu fui tendo que lidar com o fato de que eu precisava, naquele momento, para comprar uma mísera capinha de celular, ensinar a ele como me atender, lidar com o constrangimento dele em me atender, e ainda assim sair de lá com uma capinha de celular. É, na nossa vida, assim, de uma pessoa com deficiência, raramente fazer uma coisa é só fazer uma coisa, né? Eu saí mais cedo do trabalho, estava lá de boa, queria dar uma passeada no bairro, a coisa se torna muito rapidamente difícil, ela se torna muito rapidamente cansativa e exaustiva, e aí o trabalho de vender para mim mesma é, era meu e não dele, né? Ele, como vendedor, não estava exercendo o trabalho de me vender, eu estava formando, capacitando o vendedor para me vender. Uf, por que eu trouxe o exemplo da capinha de celular? Porque é das coisas mais banais da vida. Agora, imagina isso numa dimensão, numa escala maior. Imagina isso numa sala de aula, imagina isso num ambiente de trabalho, imagina isso num espaço cultural. Aí as dimensões são muitas vezes insuportáveis. E para reduzir a nossa exaustão, muitas vezes o que a gente faz é não lidar com isso, é, não saindo de casa, não se expondo a, a determinadas situações que a gente sabe como vão se desenhar. Mas uma outra forma que a gente tem de tentar reduzir essa nossa exaustão é exatamente o que eu fiz com ele, que é tentar ensinar uma competência de acesso, que é tentar torná-lo um pouco mais íntimo a minha forma de consumir, esperando que ele aprendesse isso comigo, levasse isso para situações futuras e que eu, enfim, tivesse um lugar onde, quando eu quisesse comprar uma outra capinha, eu já não fosse tão estranha e a minha presença não fosse tão constrangedora. Esse caso foi um caso de fracasso, não rolou. Ou seja, foi um trabalho um pouco em vão. Foi uma exaustão um pouco em vão. Tem um outro exemplo disso que é como eu sou uma pessoa que me desloco, a minha mobilidade há muitos anos é acompanhada de um cão-guia, eu preciso falar umas 7, 8 vezes por dia, aí depende do quanto eu estou exposta na rua, que não se pode tocar num cão-guia quando ele está trabalhando. E às vezes eu preciso falar isso mais de uma vez para a mesma pessoa. O que é muito comum também na nossa vida de quem tem um cão-guia hoje em dia é que a gente precisa repetir muitas vezes que um motorista de aplicativo é obrigado por lei a nos levar no seu carro. E todo o meu acesso depende disso. Todo o meu acesso depende do meu esforço de formar pessoas, de ensinar pessoas, é, de disseminar informações para pessoas e lidar com os constrangimentos das pessoas quando me veem diante da minha presença, para que eu conquiste algum nível de mobilidade cotidiana e na vida. E esse esforço é majoritariamente solitário. É basicamente individual, é um esforço meu. É,
esse momento aqui, né, essa conversa que a gente está tendo, eu acho que é um exemplo de um espaço potente para a gente poder compartilhar competências de acesso. O que que eu quero dizer com isso? Que eu estou aqui acreditando que todo mundo que vai nos ouvir, que vai acompanhar esse processo formativo, né, que vocês estão propondo, que essas pessoas vão levar essas discussões que estão acontecendo adiante. E aí o cansaço de ensinar, é, ele passa a valer a pena. Então, tem uma aposta minha aqui nesse momento de que quem está ouvindo a gente vai poder levar isso adiante e coletivizar esse exercício de construir uma cultura do acesso que muitas vezes é solitária e individual. E aí tem uma coisa importante, né? Esse modo solitário e individualizado de colocar a deficiência nos nossos corpos, né? Ou seja, é, n- a- a- nos corpos de quem tem a deficiência, o que que acontece? Isso tá atravessado por uma lógica que eu estava falando anteriormente, a lógica da deficiência como uma tragédia pessoal e não como um fenômeno existencial coletivo. A deficiência, quando é posta dessa forma, individual, trágica, com um fardo, ela se distancia da deficiência como uma condição constituinte da vida. Ela faz parecer, e as pessoas acham isso, de que o que uma pessoa com deficiência precisa fazer é encontrar coragem para superar as próprias limitações corporais e pessoais através de fé, força de caráter, ou seja lá o que for, ao invés de considerar que os reais obstáculos do nosso cotidiano e o que a gente verdadeiramente precisa superar é um cotidiano de discriminação e opressão construído por um coletivo, por uma sociedade corpo normativa. Então, aqui tem duas ideias importantes, né? A ideia da deficiência experimentada, vivida individualmente, como um fardo, como um peso, como uma tragédia pessoal, em contraposição com a realidade da deficiência como uma forma de vida. Assim como é, por exemplo, a velhice. E não é por um acaso que uma sociedade que lida tão mal com o envelhecimento é a mesma sociedade que lida muito mal com a deficiência. Ou seja, a gente está falando de uma sociedade que lida muito mal com condições constituintes da vida. É, Aí, vou tentar ajudar vocês a entenderem o porquê a gente pensa e sente dessa forma. Porque isso não é dado, né? Nada nesse mundo é dado. A gente não é, a nossa existência não é puramente espontânea, onde a gente sente as coisas espontaneamente, não. De onde vem essa ideia individualizada, da deficiência como um fardo, como um problema pessoal do deficiente? Isso vem do que a gente chama de modelo médico da deficiência, que vai localizar as lutas do deficiente unicamente no seu corpo. Ou seja, é, algo está errado com aquele corpo, algo está errado com o corpo que não vê, algo está errado com o corpo que não anda com as pernas, algo está errado com aquele corpo que não move os braços conforme deveria. É, Algo está errado e isso torna aquele corpo incapaz de funcionar plenamente no mundo. Essa é uma perspectiva da deficiência construída pelo modelo médico, e é em cima dessa perspectiva que a gente ainda pensa e sente a deficiência. É em cima dessa perspectiva que a gente ainda cria políticas públicas,
é em cima dessa perspectiva que a gente constrói acessos capacitistas quando a gente não olha para a acessibilidade de forma crítica, para a acessibilidade de forma política, para a acessibilidade de forma estética. Se a gente olha para a acessibilidade só como um cumprimento de normas, aí a gente vai necessariamente esbarrar com uma acessibilidade que reproduz uma lógica capacitista muito mais do que a questiona ou reinventa. O modelo médico, ao criar essa imagem das pessoas com deficiência, ele vai produzir práticas assistencialistas, por exemplo. Ele vai produzir sentimentos de piedade, e ele vai escutar as necessidades e os direitos das pessoas com deficiência sempre como pedidos de esmola. Aí a gente pode pensar, mas que isso, Camila? Você está sendo muito forte. A gente não estamos mais no tempo da esmola, da mendicância. Isso na história da deficiência ficou lá no passado, com aquelas figuras dos cegos pedindo, os cegos de Nelson Rodrigues, né, pedindo esmola, com pratinho, mais ou menos. Isso ficou para trás, mais ou menos. Mas, bom, a mendicância no campo da deficiência, ela é um efeito dessas práticas e da miséria reservada às pessoas com deficiência em um mundo capacitista. O que temos reservados às pessoas com deficiência no mundo capacitista? O estado de miséria. Um exemplo assim cotidiano, de novo, porque eu quero que isso fique muito claro. Um exemplo cotidiano é, de como isso acontece com a gente diariamente, né? Há um tempo atrás, eu estava perto, eu estou falando do Rio de Janeiro, né? Então era domingo, eu estava passeando perto de um dos museus, dos maiores museus do Rio de Janeiro, nesse momento. Eu não estava indo visitar nada no museu, mas eu queria ir ao banheiro antes de pegar o carro para voltar para a Zona Sul, que é uma distância consideravelmente grande para quem está muito apertada para fazer xixi. Aí eu falei, tá bom, tô aqui na porta do museu, vou entrar, eu conheço esse espaço, é um espaço onde eu já trabalhei, fiz formação de equipe, consultoria. Falei, vou aqui, tem um banheiro no térreo, vou ao banheiro, espero o carro e vou embora. Beleza. E aí, quando eu fui entrar, eu tava com o meu cão, obviamente, e aí o segurança falou assim: ah, não pode cachorro. Eu falei, pode. Aí, aquela coisa, né? Eu dependo de mim mesma explicar o cara e fazer uma espécie de formação em alguns minutos para convencê-lo do meu direito. E aí ele falou: não, não, tem que esperar, não deixou, não deixou. Eu não era um dia de muito bom humor para mim, peguei o Uber sem ir ao banheiro, fui embora. Cheguei em casa com muita raiva, mandei uma mensagem pro museu em questão, relatando o acontecido. A resposta que o museu me deu foi: a gente sente muito, me desculpa por isso, como uma forma de retratação, a gente está te dando 2 entradas gratuitas para você e um acompanhante visitar o museu. Aí aquilo me bateu estranho e eu não estava entendendo exatamente por quê. Aí eu falei, que resposta, assim, é estranha em muitos níveis, né? Mas uma parte do que eu não estava entendendo e que eu entendi 2 dias depois é que eu tinha apresentado um problema de acessibilidade, um descumprimento de uma lei, e eu tinha recebido como uma forma de retratação uma espécie de esmola, porque o problema não era dinheiro. Naquele momento, o meu problema não era em comprar ingressos para visitar o museu. Por que para resolver um problema de acesso estavam me oferecendo 2 entradas gratuitas? Como se o problema fosse econômico, financeiro? Às vezes pode até ser. E aí, quando for, isso resolve. Aí eu entendo. Mas por que estavam me oferecendo dinheiro para resolver uma coisa que não era sobre dinheiro?
Eu entendo esse episódio como uma esmola. Tipo, toma aí você visita o museu e você fica satisfeita e vai embora. Tem um outro exemplo disso também, que uma feminista muito importante no cenário brasileiro estava lançando um conjunto de livros para mulheres, e esses livros eles não eram acessíveis, ou seja, eram livros para quais mulheres? As com deficiência visual, não. Essas não são mulheres, não nos interessam que elas leiam é, esses livros no momento em que eles estão sendo publicados. Arrumei o telefone dessa pessoa e mandei uma mensagem para ela falando: Poxa, e aí? E a versão acessível desses livros para as mulheres pretas, pobres, com deficiência, se letrarem, se acharem nesse mundo opressor? A resposta foi: a gente não tem verba, somos uma editora pequena. Eu falei: mas espera, é, a pessoa está lançando, sei lá, 5 livros impressos de uma vez, 3. Como ela não tem dinheiro? É, por que não se lança uma versão impressa e uma digital acessível juntas? Se se reconstrói financeiramente e então lança uma outra edição impressa e acessível junto? Esse não é um problema de dinheiro. Mas a resposta me leva para o lugar que eu estou pedindo dinheiro? Eu não estou pedindo dinheiro. Por que a resposta é: a gente não tem dinheiro? De novo, o mesmo exemplo, a mesma coisa. Bom, para resumir, essa é a perspectiva que a gente quer combater. Essa é a perspectiva da qual a gente precisa se afastar. Essa é a perspectiva da qual o movimento social da deficiência, a luta das pessoas com deficiência, é, coloca como uma pauta para que a gente não, para que a gente cuide, para a gente não reafirmar isso cotidianamente. É, tem uma outra coisa que o modelo médico da deficiência ele faz, que é opor dependência à autonomia. Isso é uma coisa importante aqui também. É como se ser autônomo tivesse ligado a fazer sozinho e a ser independente. Mas aí eu vou deixar um alerta para vocês, que é: a independência absoluta é uma bandeira perversa para todos os corpos, mas que certamente vai implicar no desamparo dos corpos com deficiência. Então, dentro dessa perspectiva, passa a ser necessário assimilar uma ideia de que a independência não deve ser um valor central na vida das pessoas com deficiência, não deve ser um valor central nos projetos que a gente cria, não deve ser um valor central nas nossas relações, não deve ser um valor central na ética e na política de acessibilidade que a gente coloca no mundo. Ou seja, como as relações de dependência são inevitáveis na vida social, elas são inescapáveis à história de vida de todas as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Que a independência não deve ser um valor do qual a gente parta para construir, promover práticas de acessibilidade em nenhum nível. Tentando ser um pouco mais direta, né? Porque o mundo no qual a gente vive é um mundo que tem os valores baseados no trabalho, né? E está todo mundo sofrendo disso. A gente tem um colapso de saúde mental no trabalho geral, porque a gente constrói os valores da vida que a gente vive hoje baseados no trabalho e não num sistema baseado na necessidade. Então, a gente é uma sociedade adoecida em muitos níveis, por muitos motivos,
Mas entre muitos desses motivos, porque a gente trabalha mais do que a gente pode cuidar das nossas necessidades básicas e vitais. Então a gente adoece porque não come bem, a gente adoece porque não dorme, a gente adoece porque não se movimenta, a gente adoece porque as nossas necessidades, elas não orientam a nossa vida. O que orienta a nossa vida nesse momento é o trabalho, são os valores relacionados ao trabalho. E essa perspectiva ela é muito cruel, porque ela vai fortalecer conceitos como eficiência, produtividade, independência, que são conceitos capacitistas, por definição. É, e aí tem uma coisa interessante da gente ver. Nesse mundo orientado por esses valores, eficiência, produtividade, independência, as necessidades do corpo, as necessidades da vida também são vistas como fardo. É, um exemplo, se eu adoeço, eu fico com raiva de mim, do meu corpo, porque ele não funcionou. Se eu estou trabalhando sem dormir, virando à noite, sem comer, sem me mover, por semanas para entregar um trabalho e o corpo não responde, a gente considera que o corpo falhou, que são valores também a gente atribui aos corpos com deficiência. Ou seja, a gente, em alguma medida, faz uma associação, em algumas, muitas medidas, uma associação entre necessidade e fardo, que tem a ver com a ideia da deficiência como fardo, com a ideia da necessidade do deficiente como fardo. O que a gente precisa então, Camila? A gente precisa se reposicionar na vida. A gente precisa reposicionar a ideia da vida se baseando nos princípios da necessidade. Então, para mudar essa perspectiva, uma das coisas que são necessárias é assimilar a ideia de que a independência não deve ser um valor central, nem nas vidas das pessoas, nem na política de acessibilidade que a gente coloca no mundo, porque esse é um valor inerente à vida. A vida é interdependente por definição. Então, uma cultura do acesso, ela precisa garantir a autonomia pela via da interdependência. O que isso significa? Isso significa que quanto mais uma pessoa depende, mais chances de ser autônoma ela tem. E aí eu digo isso sabendo que a construção de acessibilidade não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Foi assim que eu comecei isso daqui. É, as nossas necessidades de acesso, as nossas, quando eu digo nossas pessoas com deficiência, elas são amplas, elas são múltiplas. É, os nossos ambientes, incluindo os ambientes culturais, eles foram construídos com base em pressupostos de quais corpos seriam incluídos e quais seriam deixados de fora, quais corpos participariam e quais corpos não participariam desse ambiente. Então, a acessibilidade, uma acessibilidade para além da técnica, é uma acessibilidade que reconhece o acesso como um processo de reparação histórica. A acessibilidade para além da técnica é uma acessibilidade que precisa produzir um futuro promissor aos DEFs. É um tipo de acessibilidade que precisa garantir um futuro que o passado nos tirou. Por isso, a acessibilidade não é só a aplicação de recursos de acessibilidade e a garantia do modelo universal, como pensam a maior parte das pessoas sem deficiência. A acessibilidade ela é um movimento de reconhecimento histórico dos mecanismos de violência, de opressão, de alejamento desses mecanismos. Então, mais do que uma série de instruções para, entre aspas, incluir, colocar para dentro, a acessibilidade ela precisa ser feita refazendo uma história que deixou por séculos muitos corpos de fora. Se a gente for incapaz de reconhecer essa história, se a gente for incapaz de reconhecer essas violências, a gente seguirá sendo
as pessoas que acham que acesso é favor, que direito é privilégio, que transformam as nossas necessidades em vontades individuais ou exigências autocentradas, sabe? Ah, é a piada da fila preferencial, né? Você tem fila preferencial, você chega na frente. Esperta. Você nem precisava, como se a fila preferencial ela tivesse baseada num privilégio individual ou numa exigência autocentrada de chegar na frente, e não num direito histórico, conquistado por luta. É, nesse sentido, a acessibilidade ela não tem nada de novo. E aí é uma coisa muito doida, né? Porque a gente mal consegue fazer a acessibilidade se sustentar no nosso mundo, ao mesmo tempo que a acessibilidade não tem nada de novo. Então a gente deve trabalhar no sentido de entender o acesso de forma mais ampla, englobando classe, língua, cuidado com as crianças, banheiro de gênero neutro, tudo isso como um começo. Tudo bem. Mas o que é mais importante lembrar é que o acesso ele é interseccional e que a cultura do acesso ela se faz com pessoas com deficiência, garantindo como protagonistas os corpos das pessoas com deficiência nessa produção. Isso porque a cultura do acesso ela também é feita por encontros. E encontro é o que verdadeiramente é capaz de transformar as nossas instituições. E aí, eu vou agora me encaminhar para o final. Como está o tempo aí? Se já não passou, como Camila, estamos? tá bem tranquilo. Deu meia hora agora. Fica à vontade, tá? Ótimo. Como é que a gente começa, o que a gente começa a fazer para mudar isso então, assim, na prática, né? Já que a gente está aqui falando para gestores, para pessoas que têm algum nível de gerência sobre algumas instituições. Contratar profissionais com deficiência. As instituições precisam se comprometer em contratar profissionais com deficiência, mas que profissionais com deficiência? Profissionais com deficiência que sejam criticamente anticapacitistas, não quaisquer profissionais com deficiência. Profissionais com deficiência que possam atender é, a necessidade de criticar as práticas capacitistas que a gente tem dentro das nossas instituições. Isso porque só o cotidiano, só os encontros cotidianos, eles são capazes de transformar. Então, essa ideia de que primeiro eu torno um ambiente acessível, depois eu contrato com pessoas com deficiência, é um argumento para garantir o sono das pessoas sem deficiência. Porque um espaço não vai se tornar acessível sem a presença de pessoas com deficiência lá dentro construindo esse espaço. Garantir pessoas com deficiência em diversos níveis de trabalho, da gestão até o atendimento ao público, por exemplo. E isso feito de forma séria e em níveis altos é capaz de transformar a cultura do acesso de uma cidade, de um bairro, de uma instituição. Uma outra coisa que a gente pode fazer para transformar isso, para não ficar tudo parecendo que eu vim só desconstruir, vou tentar ajudar. Participar da formação crítica das pessoas com deficiência para que possam se tornar esses profissionais. Então, Camila, a gente vai contratar pessoas com deficiência, a gente não acha. Mas aí a gente acha, mas as pessoas não são politicamente com deficiências, elas não são empoderadas. Tá bom, forma. Encontra espaços onde você possa formar os profissionais que você precisa ter. Não é meio assim, quase sempre, com outros profissionais? Por que não seria, ou por que seria diferente com os profissionais com deficiência? Seja responsável pela formação da equipe que você quer ter em algum nível.
E principalmente se você é capaz de reconhecer os problemas históricos das pessoas com deficiência, aí você vai entender o porquê você precisa participar da formação crítica das pessoas com deficiência. Garantir nas instituições uma agenda que aborde o tema de forma interseccional. Diferente do que a gente tem feito na maioria das vezes até aqui. Por que a gente faz? Ali em setembro a gente fala de deficiência. Aí ali em dezembro a gente fala de deficiência de novo. Aí em março a gente fala de mulher. Aí sei lá quando a gente fala de não sei lá quando. A gente precisa entender que mulheres são também mulheres com deficiência. A gente precisa entender que a população LGBTQIAPN+, também são pessoas com deficiência. Ao invés de tratar a deficiência desassociando ela de todos os modos de existência, a gente precisa de uma agenda que traga a deficiência de modo interseccional. Então, a deficiência precisa estar nas pautas de março, quando a gente está falando de mulheres com deficiência, ela precisa estar nas pautas de agosto, ela precisa estar, ela precisa participar de todas as outras pautas das agendas das instituições, né? Há pouco tempo atrás, uma pessoa entrou em contato com a gente porque ela queria que eu fizesse uma fala para a equipe, e aí estava difícil achar a data. Aí a gente ofereceu março, ela falou, março não dá, porque já tem a pauta das mulheres. Aí eu fiquei pensando, eu sou o quê? Não entendi. Nessa hora, retiram da gente, inclusive, o gênero, a sexualidade. Eu sou mulher, eu posso. Se fosse um homem com deficiência em março, talvez fosse esquisito, concordo. Mas e se for uma mulher com deficiência, não? Essas coisas a gente fica ouvindo e fica guardando, né? Uma outra coisa importante também, capaz de mudar esse cenário, garantir formação continuada para quem se interessa pelo tema e principalmente para quem não se interessa. Por quê? Porque o tema do acesso, ele não é opcional. Ele não depende da boa vontade e do interesse individual de quem trabalha com isso. Acesso é lei. Se a gente fizer uma espécie de pacto com quem não se interessa e poupar quem não se interessa, porque a pessoa não se interessa, não fica muito fácil para quem não se interessa, entre muitas aspas. É, uma outra coisa importante, que eu acho que em alguma medida é de responsabilidade de gestores, né? A gente precisa garantir verba, a gente precisa garantir planejamento prévio para as realizações das políticas de acessibilidade. Ah, mas fazer acessibilidade é caro, mas a gente tem dinheiro. Vai ter que abrir mão de alguma outra coisa? Provável. Não vai dar para fazer tudo? Provavelmente. Mas e aí? É, tem coisas assim, não é porque algumas coisas são caras que a gente não faz. Qual é a escolha e para onde a gente escolhe enviar o dinheiro que se tem? Essas escolhas elas não estão limpas do que se pensa e do que se sente diante da deficiência. Elas estão contaminadas por esses sentimentos que eu comecei falando. E aí, por último, o que poderia também ser o primeiro, né, o que me vem aqui de deixar para vocês, é que participar da construção de uma cultura de acesso requer um trabalho crítico interno, requer um exame, uma avaliação do que a gente pensa, do que verdadeiramente a gente sente sobre deficiência, para que a gente possa abordar o trabalho do acesso através das relações estruturadas, né, em torno do cuidado e da interdependência. Tem uma coisa que no mundo em que a gente vive, a gente já aprendeu o que se deve sentir
diante de uma pessoa com deficiência. A gente já aprendeu o que não deve falar. O que tá bom, é uma conquista, mas ela é uma conquista muito incipiente, porque isso não necessariamente foi capaz de mudar o que se sente sobre a deficiência. E isso alimenta um pouco ainda daquele abismo que nos separa, que eu comecei falando aqui nessa, nessa manhã. É, o que eu acho importante de deixar agora para encerrar como um recado, uma lembrança, é que os corpos com deficiência eles incomodam as pessoas sem deficiência, né? Incomodam porque gera medo. As pessoas olham para a gente e dizem: eu não sei o que eu faria se eu tivesse no seu lugar. Eu acho que se eu tivesse ficado cega, eu teria me matado. Eu acho que se eu não andasse, eu teria deprimido, eu não sairia de casa. Os nossos corpos incomodam os corpos de vocês. Então, refletir o incômodo que cada pessoa sente diante da deficiência revela algo não sobre a deficiência, mas sobre quem sente. E esse algo a gente precisa. É em cima desse algo que a gente precisa trabalhar para mudar a base desse, desse processo, né? Conheçam a nossa história, conheçam a nossa luta e, principalmente, entendam o lugar de vocês, pessoas sem deficiência, no mundo capacitista. Eu termino aqui para a gente poder conversar um pouquinho, mas antes de passar, eu queria já agradecer pela atenção de vocês que ficaram até esse momento. Ah, obrigada, Camila. Muito, muito importante te ouvir. E e é bem isso, né? É trazer para as pessoas que não têm interesse ou que às vezes nunca nem pensaram na possibilidade, porque é uma sociedade que a gente vive assim, tão ali no nosso mundinho, que quando aparece uma pessoa com deficiência, você não sabe o que fazer, porque você não teve. Acesso a essas pessoas, a esses conceitos, necessidade, ou entender a sua necessidade no mundo de que tá todo mundo ali junto e misturado, né? E tem uma coisa também, a gente se esquece muitas vezes que a pessoa com deficiência nem sempre nasce com deficiência. Quantas vezes a gente vê uma Uhum, pessoa que no decurso da vida perde a audição, perde a visão, tem um acidente, fica cadeirante. Então, assim, tá todo mundo junto. E é importante a gente aprender de todas as formas, né? A como conviver nessa sociedade, né? Como é que a gente convive com exato. esses corpos, com essas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Eu acho que a gente passou por um momento também de discussão do que é o pensamento diferente, o que é o pensamento igual, no sentido de que, não, vou ficar aqui na minha bolha. Se você pensa diferente do que eu penso, eu não quero você na minha vida. E o quanto a gente trouxe essa discussão à tona, né? Na época da pandemia, nas últimas eleições Uhum, políticas, enfim, né? sim. Eu fiquei muito curiosa para saber esse museu que acabou te dando o acesso, mas não te dando acessibilidade, né? Foi feita alguma coisa nesse sentido? Se você Não, sabe? Não. não. Bom, isso é o que é o mais triste, né? Porque poderia ter É, usado de motivação para trabalhar questões internas, né? poderia, mas infelizmente não foi. Pois é. Camila, muito se fala da questão da ABNT, né? Uhum. De que a gente tem as normas de ABNT para acessibilidade, mas a ABNT é um início de tudo ou é o fim por si mesmo? Como é que é isso? Sem dúvida é o início. É, eu acho que as normas técnicas, elas são fundamentais, elas elas, elas criam uma espécie de
de referência, de padrão, que é importante na implementação de muitas formas de acessibilidade. Uhum. Eu acho importante dizer também que essas normas técnicas, elas são uma conquista, que ter isso organizado e estruturado é uma conquista do movimento DEF, mas em si mesma elas não funcionam. Por quê, né? Porque se a gente coloca uma rampa e acha que isso vai resolver um problema de um cadeirante, a gente está considerando, ou a gente não está considerando, que a deficiência é criada no encontro entre pessoas e coisas e estruturas e arquiteturas também, mas tem uma dimensão relacional humana. O modelo social da deficiência ele vai dizer que a deficiência não é algo que está localizado no corpo de uma pessoa, ao contrário do que o modelo médico vem colocar para a gente. O modelo social da deficiência, ele reivindica a realidade da deficiência, ele redefine a deficiência como algo produzido no encontro do quê? De uma sociedade insensível às variações corporais, e um corpo lesionado. Então, é verdade que eu tenho uma lesão na retina que me impede de enxergar. Até aí, para o movimento social da deficiência, isso é uma lesão. A deficiência, como uma experiência de limite, de dificuldade, ela não vem da cegueira. Ela vem do encontro com um sinal de trânsito que não é sonoro. E que foi colocado ali por uma pessoa. E que foi planejado daquela forma por um outro conjunto de pessoas. E que foi definido dessa forma por um outro conjunto de pessoas. E que tem ainda hoje um conjunto de pessoas que instala sinais luminosos, reinstaurando é, um, 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 um limite, uma barreira, porque não repensaram isso. O problema não é o sinal em si mesmo, porque ele não foi parar lá sozinho. O problema é todo um conjunto de articulações humanas e não humanas, porque temos ali o sinal, mas também humanas, que faz aquele sinal ir parar ali em toda nova cidade. Toda vez que ele quebra, é o mesmo que é instalado, não é outro. Não tem uma. Assim, não, agora a gente vai trocar esse negócio, porque esse negócio foi de um tempo, não é? Pensamos outra coisa, estamos revendo a construção das nossas cidades. Não estamos. É, Só trocar o sinal funcionaria também? Resolveria o problema? Não, também não. Ajudaria muito, mas a gente tem é, as, a deficiência sendo criada no encontro. Não depende só das normas técnicas, mas é verdade que as normas técnicas, que novos prédios, novas arquiteturas, novas cidades mais estruturadas permitem um passo para que a gente possa se encontrar um pouco mais. Se a gente pode permitir que as pessoas saiam de casa dos seus isolamentos e estejam na rua, a gente tem mais chances de se encontrar. Isso é verdade. Ou seja, é importante, é necessário, funciona, mas não sozinha. Não sem os encontros. E a acessibilidade estética vem nesse lugar também, de pensar o encontro, né? De não só entregar acessibilidade sem pensar na experiência do usuário, em como é que ele vai receber isso, não é mesmo? Exatamente, a acessibilidade estética ela nem vem negando a acessibilidade técnica, ela vem dizendo assim, olha, depois da técnica, ainda tem mais um negócio aqui para a gente pensar. Sim. Não é uma ou outra, né? É mais uma camada da história. Então uh, depois que eu tô ali diante de uma obra de arte e eu trouxe todas as informações técnicas, o que que eu faço?
Isso garante experiência? Isso não garante uma experiência? Ontem eu estava num espetáculo de teatro que era muito sensorial. Uhum. O nome do espetáculo é Tom na Fazenda. E era muito bonito porque o cenário era lona, meio cheio de terra e tal, uns baldes com água, acho que era água, líquidos, não sei o que que era, e só. Eu fiquei pensando, era uma peça sem recurso de audiodescrição, então quem estava comigo era que estava me descrevendo. E aí eu fiquei imaginando, se a gente tivesse uma audiodescrição puramente técnica, a pessoa me diria assim: ah, no palco o cenário é um monte de balde com alguma coisa dentro, uma grande lona suja de terra, e esse é o cenário. Só que a gente está falando de arte, né? Aquilo era a fazenda. E aí? Dizer que aquilo é só uma lona é pouco para o que aconteceu no espetáculo. Sim. Aquilo é a fazenda. E aí o ator que entrava em cena, o primeiro, ele ia passando e falava assim: aqui tem uma mesa de 4 lugares, essa porta tá assim, em cima da mesa. Ele ia fazendo uma audiodescrição. Só que não tinha nada lá. Mas tinha. Todos os atores estavam se relacionando com esse espaço. Era, não precisa estar lá para dizer que está lá. E nem sempre a gente precisa dizer tudo o que tem, que serve a via de mão dupla. Então tem algo de criativo, tem algo de inventivo, tem algo de experimental que a acessibilidade estética traz para a acessibilidade no campo da arte, principalmente, da arte-vida, dessa interseção. É, mas teria sido muito pobre se a gente tivesse uma audiodescrição e se aquele cenário fosse apenas uma lama cheia, uma lona cheia de terra com baldes cheios de água. Aquilo era uma fazenda, era uma cozinha, tinha fogão a lenha, tinha mesa, tinha cadeira, tinha manteiga entornada na mesa. Uhum. É, e aí, como a gente lida com isso, né? Então, a acessibilidade estética está pensando nesse lugar da experiência, nesse lugar que não é só o técnico, que não é, a gente não descreve só o que está lá, a gente descreve o que não está também. Uhum. Por isso, quando a gente está falando de trabalhos de acessibilidade no campo da arte, eles não podem ser feitos depois. Uhum. Porque não seria uma responsabilidade do audiodescritor, porque às vezes a audiodescrição em teatro ela é feita ao vivo. E se a gente está falando de estreia de temporada, o audiodescritor também não viu a temporada. Se Uhum. ele chega só no final, o que ele tem para descrever realmente é só a lona, a terra e o balde. Mas para a gente fazer uma acessibilidade que se pretenda mais estética, a gente precisa que ela venha de dentro da obra, não que ela seja um puxadinho no final, porque senão ela destoa de toda a criação daquele produto, daquela obra, daquela criação ali, né? Sim. A gente tem isso também na Libras, né? Tem muita. Hoje está se pedindo muito que os intérpretes integrem o espetáculo, mas depois que o espetáculo está pronto. E aí Aham, fica uma falsa integração, vamos dizer assim, porque você não participou do processo. Você acaba entrando, às vezes, com um figurino parecido, alguma coisa, uhum, né, mais próximo do ator, algo mais integrado, mas que, na verdade, é o trabalho do intérprete sem ter passado por todo o processo, sem estar efetivamente trocando com os atores, enfim, né? sim, Mas exatamente. estamos indo, né? Estamos caminhando. Por falar em Espero que caminhando, sim. espero também. Na pandemia, a gente viu muito crescer a acessibilidade em Libras nos vídeos, né? Teve esse aumento também de audiodescrição? As pessoas se tornaram mais conscientes disso Eu acho que durante a sim. pandemia? Eu acho que sim. Eu acho que a pandemia fez uma coisa é, com a autodescrição, por exemplo, né? Eu acho que esse é um feito pandêmico de entrar, se descrever, disso ter se tornado uma espécie de um modo de começar, é, um modo de começar um evento, um modo de começar uma live. É, isso se popularizou.
Não é que isso já não existisse, mas isso se popularizou na pandemia. É, eu acho que a audiodescrição ela funciona um pouco diferente da Libras, né? Por exemplo, não tem como duas pessoas falarem ao mesmo tempo. Isso são acessibilidades diferentes, funcionam de formas diferentes. A gente precisa criar coisas diferentes, mas em alguns momentos elas se aproximam também. É, mas por exemplo, a gente tem conquistas, se tem a ver com a pandemia ou não, eu não sei, mas a gente tem hoje é, mais conteúdo áudio descrito nas plataformas de streaming. A gente tem uma determinação que prevê uma porcentagem X, que eu não sei se é de 30%, não me lembro agora, de que os as produções que estão indo para o streaming nacional, né? As produções nacionais, elas precisam entrar no streaming com audiodescrição. A gente tem um aplicativo ruim, incipiente, que não tem quase nada que seja bom, mas ele existe, que é o Movie Reader, que faz uma sincronização da audiodescrição com o áudio de um filme que a gente quer assistir na sala de cinema. Isso poderia tá muito melhor, até porque é um produto da Ancine, é uma coisa que é pública, isso tinha que estar funcionando de uma forma muito melhor. Mas é uma alegria quando eu vejo que tem um filme que minha esposa quer ver no cinema e que está no aplicativo, que eu posso assistir. Eu Uhum. fico, que alívio, a audiodescrição é boa? Não, não é boa. Mas me permite estar lá, porque tem uma leitura da legenda, me permite. Uhum. É, Estou feliz? Com o aplicativo, não. Com a possibilidade com que existe em potencial nessa Sim. ferramenta, sim. Tem alguém cuidando disso? Parece que muito pouco. Mas essa é uma conquista de tempos agora. Então, tem, assim, esses editais todos que estão sendo lançados com exigências de acessibilidade, as pessoas estão todas atrapalhadas nisso, mas a gente, pelo menos, tem, em alguns Sim. editais, uma verba e uma cobrança de que isso esteja lá. Tá bom do jeito que tá? Vamos ter que melhorar muito, mas é um começo? É um começo. Tem alguma coisa acontecendo aí. É isso. É interessante o seu percurso, porque você acabou entrando como produtora e usuária, né, de arte no museu e passou por experiências interessantes, né, da sua primeira exposição para as próximas exposições. Conta um pouquinho para a gente desse percurso seu, que é muito rico no museu. Eu estava fazendo graduação em psicologia, né? Não tinha, estava pensando em nada com nada, estava lá fazendo minha faculdade de psicologia, mas eu fazia parte de um projeto de pesquisa que trabalhava com o tema da cognição entre pessoas cegas e com baixa visão. Já estava estudando os estudos da deficiência na faculdade, já tinha conhecido outros professores de outras universidades aqui do Rio que estavam trabalhando com o tema da deficiência visual, pesquisas e tal. E aí eu recebi uma ligação de uma professora me convidando para fazer parte de um educativo temporário para a exposição do Hélio Oiticica, que aconteceu em 2010 no Rio de Janeiro. É... Aí eu falei, gente, isso é importante dizer. Eu nasci em Minas, no interior de Minas, numa cidade muito pequena, que não tem museu. O cinema, a primeira sala de cinema de lá foi aberta no ano passado, cinema bem comercial, assim. Teatro, nada disso. Então, quando eu cheguei para morar no Rio, eu tava, sei lá, querendo praia, coisa de mineiro, né? Eu tava preocupado com praia, não tava preocupado com ver exposição. E aí eu já tinha ido em um lugar ou outro, mas não tava nessa pira, assim. Quando ela me chama para trabalhar numa exposição, eu falei, você tá doida? Claro que não. Tipo, não sei nem quem é esse cara, nunca fui numa exposição, nem inventa. E aí ela foi me explicando o que era, e eu topei porque tinha uma grana envolvida. Eu falei, cara, eu tô aqui ganhando bolsa de iniciação científica, eu vou ganhar mais um dinheiro. Eu vou. 3 meses. E foi aí que eu conheci o Elliot Sica, Lígia Clark, é, uma galera da,
da época deles, que eu comecei a estudar arte de trás para frente, né? Porque eu comecei a estudar arte pela arte contemporânea. E aí, depois disso, eu fui convidada para fazer uma entrevista de trabalho no CCBB, que foi o centro cultural onde eu trabalhei por 9 anos aqui no Rio. Topei, entrei, achei que toda a arte era tipo para deitar, pisar, sentir. Aí a primeira exposição na qual eu trabalhei quando eu entrei no CCBB foi da Tarsila do Amaral, eu fiquei desesperada. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não tem nada para pegar, não tem nenhuma música para ouvir, não Mudou tem do onde 8 para deitar. 80, né? Falei, socorro, eu não vou conseguir. E aí o trabalho foi o trabalho de pensar qual era o meu lugar ali, o que que eu ia inventar, o que que eu ia criar, qual era a coisa dada que eu tinha que desconstruir. E aí eu fiz disso o meu campo de pesquisa do mestrado e publiquei a minha dissertação de mestrado. Hoje tem um livro que se chama E se experimentássemos mais? Contribuições não técnicas de acessibilidade em espaços culturais, que é um livro que conta um pouco dessa trajetória, desse encontro com a arte, de ser uma pessoa cega, trabalhando num lugar onde as pessoas vão ver. Ao mesmo tempo, eu descobria que as pessoas não estavam vendo o que elas estavam olhando. Eu falava, ih, gente, tem alguma coisa estranha acontecendo. E aí, o meu trabalho foi possível quando eu compreendi que ver não é garantia de uma experiência. Aí eu falei, ah, então não é que eu não tenho uma experiência porque eu não vejo. Quem vê também não tem. Então, o trabalho não é binário, né? E de ir na direção de ver ou não ver. O trabalho é de caminhar na direção da experiência. E aí não importa se você vê ou se você não vê, porque nada está garantido em nenhuma posição. Aí eu falei, ah, então dá para a gente criar coisas aqui, interessante. E foi aí eu aceitei esse trabalho. Quase 2 anos depois, brigando com ele, eu aceitei esse trabalho e fui. Cara, que experiência linda, né? E é isso que você estava falando, né? De trazer a pessoa para experimentar aquele mundo, para pensar, né? A partir do que se tem, quais são as possibilidades, a partir da sua experiência, poder propor coisas que o outro não está vendo. E não é por ser uma pessoa com deficiência ou sem deficiência, mas é pelo repertório de cada um, né? Isso. Né? Exatamente, eu acho que isso é importante. Não é porque eu não via, é porque eu estava Sim. trabalhando ali, é porque eu estava estudando aquilo ali, é porque eu estava trocando, eu estava pensando, eu estava criando, era daí. Exato. E qual que é o papel do mediador na acessibilidade estética? Você que passou por esse papel aí, por esse... Passa ainda, né? Ainda tá nesse lugar da mediação, né? Eu acho que o mediador na acessibilidade estética, ele tem a função de provocar, sabe? Ele tem a função de fazer ali no encontro com o público entender assim, ah, é por isso que eu vim e não assisti essa exposição virtualmente, porque não era sobre não era sobre essa imagem propriamente dita, não era só sobre isso, era sobre estar aqui e ser provocado a olhar, sentir, perceber, inventar essas coisas. Eu acho que a dimensão provocativa ela é muito o mediador ele pode, né? E sempre que isso dá certo é um sinal de sucesso, não é sucesso o tempo inteiro, mas se a pessoa pode sair de lá pensando, é, provocada, com uma estrada aberta que não estava aberta quando ela chegou, eu acho que a gente tem um ponto de sucesso. Isso é possível sempre? Não. A gente vai propondo, né? A experiência ela é um convite, uma proposta. Às vezes dá, às vezes não dá, por mil motivos. Mas se a gente tiver um campo de convite aberto, eventualmente a gente tem um encontro com uma experiência. Olha. Bom, é isso. E se experimentássemos mais, né, Camila? Acho que essa é, E se? o grande medo, né, também, porque como tem, a gente muito terceiriza, vamos dizer assim, a experiência, porque, eu preciso acessibilizar esse conteúdo, seja ele qual for. Eu coloco aqui, contrato um intérprete e um audiodescritor, pronto, está acessibilizado. Aí a responsabilidade deles
não é minha, eu não vou me envolver, Aham, né? E fica cada um no seu quadrado, não tem essa conversa, né? Então, falta mesmo essa experimentação, falta criar equipe de construção conjunta, né? Eu vejo que tá todo mundo meio exato, sozinho, tentando se organizar com as coisas, né? E não tem muito espaço para criar junto, né? Espaço para pensar, para experimentar, para exato, criar. é, Até lugares de experimentação no lugar da falha mesmo, porque a gente falha em vários momentos, né? Quando a uhum. gente propõe acessibilidade e acessos, enfim, né? Então, E falta tudo isso. bem, né? E tudo Tudo bem? bem. A gente lida com isso, a gente se recompõe, a gente faz de outro modo, tá tudo bem. Muitas vezes a gente tem um grande obstáculo no universo da acessibilidade que é eu não posso errar. Se eu não Sim, posso errar, eu não vou fazer. Uma forma brilhante de não errar é não fazer. Se estiver fazendo, vai errar, não vai agradar todo mundo de primeira. É um trabalho que tem o tempo dele, mas que se for construído no cotidiano, ele aparece. E eu vejo isso muito ainda nas empresas, né? Essa questão de terceirizar a responsabilidade da acessibilidade, vamos dizer assim. De você cumprir aquela lei, né, de cotas. Então, eu preciso de X pessoas com deficiência na minha equipe, eu vou contratar e eu não vou contratar especificamente para ela trabalhar num determinado cargo que a minha empresa necessita. Ainda existem as salinhas de pessoas com deficiência. Isso é uma coisa triste num grau. E nas Sim. escolas também, né? Existe a salinha das crianças que ficam desenhando e pintando, porque Uhum. elas não vão acompanhar o conteúdo, né? Sim. É uma crueldade, assim, enfim, é uma falta de pensar mesmo, né? Na sociedade, na inclusão, no acesso e no direito de todo mundo de participar da vida social, né? E é uma normalização dessa violência, né? A gente considera que pode. A gente se sente autorizado a exercer isso. E tudo bem, É, porque é melhor para elas. O argumento de que é melhor para elas é muito bom e ele é bem comum. é. Não vamos forçar, né? Não vamos exigir demais. Aham, E aí é isso, a gente vai cada vez excluindo mais, né? Entre aspas, boa intenção de poupar, né? sim. Enfim. Mas uma delícia te ouvir. Queria saber se você quer fazer alguma colocação final. Eu só quero agradecer mais uma vez pelo convite. Sigo aqui na aposta de que essa conversa produza transformações reais em algum nível. Não precisa ser ela toda, mas que alguma coisa disso daqui seja capaz de transformar um pensamento, uma perspectiva de alguém que possa ir levando isso para frente e diminuir um pouco a nossa solidão e a nossa exaustão, DEF, nesse sentido. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada pela disponibilidade, por trazer suas experiências. E você que está assistindo o nosso encontro, tem muitos temas disponíveis no YouTube. Então dá uma olhadinha lá no canal do Marieta e vem com a gente, com essas questões todas de acessibilidade, de acesso. Tamo junto, vamos embora.